Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para estudarmos a Palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa salvação, para nós conhecermos mais assim sobre a lei de Deus. Que você tenha realmente um dia bastante abençoado, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, que todos tenham assim um dia bastante feliz. Ouça a lição. E hoje, terça-feira, 26 de maio de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título A Lei de Deus. Conforme as Sagradas Escrituras, o pecado nada mais é do que qualquer atitude, pensamentos e desejos que sejam contrários à vontade do caráter santo de Deus, né? Não obedecendo a sua lei, transgredindo os mandamentos do Senhor. E mais que uma quebra assim, de regras de Deus, você está quebrando também os estatutos e mandamentos, né? O pecado ele é visto como uma ofensa direta a Deus e é a principal causa do afastamento, da separação que o ser humano tem do Criador do Universo. E no livro de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até 19, lá diz que o pecado entrou na humanidade através da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a natureza pecaminosa ela foi passada para todos os seres humanos, né, homens, mulheres, e por isso que hoje nós temos essa tendência para pecar. Adão e Eva, eles erraram realmente o alvo, né? Eles não atingiram a tão desejada perfeição e justiça estabelecida por Deus. E as consequências vieram. E houve essa separação de Deus com bastante problemas para os nossos primeiros pais e para nós também, sejam físicos, emocionais e espirituais. E o pior das consequências que veio para todos nós é a morte, as doenças, dificuldades das pessoas se conectarem, se relacionarem, né? Principalmente Adão e Eva experimentaram isto dentro da sua própria família, através dos seus filhos Caim e Abel, que nós sabemos das consequências. E assim na lição de hoje, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículos 20 até 23, ele resume tudo isso afirmando que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, estão afastados de Deus. Para quem nunca estudou a Bíblia e conhecer, né, o caráter verdadeiro de Deus, né, que é o amor, muitas das pessoas culpam os sofrimentos que nós passamos, aflições, culpam a Deus, né, mas justamente por não conhecer a Deus. E essas dificuldades, cada vez mais, elas vão aumentando, né? Porque o caráter das pessoas ele vai se manchando e o inimigo vai trabalhando, porque nós estamos dentro de um grande conflito cósmico, né? entre o bem, Deus, e Satanás, o mal, que ele, Satanás, ele tenta levar as pessoas à perdição, né? Que na realidade, né, quem introduziu realmente o mal para o mundo foi Satanás. E o pecado do ser humano foi realmente aumentando cada vez mais, deteriorando a mente das pessoas, a parte física, né? Porque o que ocorreu foi lá no Jardim do Éden, né? Como nós vemos lá em Gênesis 2,16, que eles transgrediram e desobedeceram a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus havia dito se eles comessem eles iriam morrer, né? Que a partir daquele momento a humanidade começou a morrer, né?
E assim Satanás ele enganou, né, o Adão e Eva através da primeira aparição mediúnica, né, que foi através de uma cobra falando, que encantou os dois e acabaram realmente caindo, né, nessa mentira, esse engano, porque na realidade Satanás é o pai da mentira e ele é responsável por esse sofrimento no mundo, né? Só você observar ali o livro de Jó, que você poderá observar tudo o sofrimento colocado por ele na vida do Jó. O que ele fez? Ele matou seus filhos, ele destruiu todos os bens de Jó. E assim o pecado é viver fora do padrão de Deus, porque o caráter de Deus é amor e nós passamos a viver fora disto, né? E o pecado ele quebra, ele rompe esse plano de Deus para a nossa vida. E assim, pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus, que está lá em 1 João 3,4, né? Que é bem claro, é ferir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, qualquer um dos mandamentos, né? E está dentro da nossa natureza realmente pecar, porque nós trouxemos, como mencionei, lá do Jardim do Éden, nós trouxemos essa natureza pecaminosa, e nós podemos ver isso ali em Salmos 51, versículo 5, Jeremias 17:9. A lei de Deus ela é muito importante para nós, porque ela aponta nossas falhas e aponta os nossos erros aonde nós pecamos, né? E a lei de Deus ela é como um espelho, assim, que ela revela quem nós somos, né? E é como se nós tivéssemos assim, um par de óculos assim, que nos ajuda a enxergar com nitidez o pecado que realmente ele é. Como eu estou usando óculos aqui, né? Se nós tivéssemos óculos para enxergar o pecado, nós íamos ver tudo com clareza. E a lei, ela faz isso, para a gente enxergar o pecado. A lei traz clareza e convicção à vida, é o caráter, e ao mesmo tempo revela o grande amor de Deus, que é o seu caráter, e o que é importante para ele realmente nos conduzir à salvação. Assim, a importância de tudo, o amor, né? E os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13 até 17, foram escritos, né, pelo próprio dedo de Deus, que ele entregou para Moisés, mas foi ele, Deus, que escreveu na frente de Moisés, e está lá nas Sagradas Escrituras. Está lá em Êxodo 20, versículo 3 até 17. Jesus reafirmou a importância dos mandamentos. Ele diz, ama o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. É um dos pontos que Deus fala para você. Por isso Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi o próprio Jesus que disse isto. E este é o grande primeiro mandamento, né? O amor. E segundo amar o semelhante, né? Ama o seu próximo como a si mesmo, que está lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 até 39. E ainda Deus acrescentou, desses 2 mandamentos depende toda a lei, né? E os profetas, né? Porque em uma tábua tem 4 mandamentos, que é nosso amor a Deus, e no outro tem os outros 6 mandamentos, outra tábua, que é o nosso amor ao próximo. Por isso que Jesus resumiu em amor, mas ele não aboliu nenhum desses mandamentos. E é por isso, meu amigo, que essa lição ela é maravilhosa, porque ela fala da lei que aponta as nossas falhas, que aponta realmente que nós somos pecadores, que nós precisamos de mudança, de mudar, de se transformar, e essa mudança só vem através de Deus, ele realmente sendo introduzido na sua vida, você aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. E uma das fraquezas que tornam mais expostos a todos nós, que começamos a usar, é a comunicação digital, né? Seja por sites ou redes sociais, em que as pessoas opinam sobre tudo, né? Mesmo sem terem todo o conhecimento devido, as pessoas falam e dão as suas ideias das coisas. E agora há pouco tempo, eu vi um grupo do Facebook conversando e falando, discutindo o que é pecado, né? E cada um estava dando uma observação diferente. E observei que cada opinião estava estranha e nenhuma dentro do que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia.
E assim é uma sociedade sem a consciência exata do pecado, e ela continua nos dias de hoje, não desperta para a necessidade de arrependimento dos seus atos, né? Achando que tudo é normal. E não há uma conversão de aceitação de Jesus sem você aceitar realmente a Ele como o Salvador e Senhor da sua vida, que ele possa entrar no seu coração e mudar. E existe também nessa pessoa uma falta de consagração, mesmo às vezes pessoas que são batizadas, cristãs, falta consagração, falta um avivamento, falta uma luta, né, contra as tentações carnais. E sendo assim, se nós não conhecermos o pecado, e não aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, nós vamos se perder. A Bíblia diz lá, diz o seguinte, se a pessoa não aceitar, realmente que ela é pecadora, e não aceitar Jesus como Salvador, diz lá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. E tampouco há redenção e regeneração do pecado se você não aceitar Jesus. Conhecer esse panorama em que as pessoas acham que é pecado é importante, bastante importante, porque diante das situações complexas que nós temos, principalmente na igreja de hoje, mesmo aquela que tem a verdade nas mãos, que obedece os estatutos e mandamentos na íntegra, ela precisa lidar com isto, né, com a relação ao pecado. Porque alguns temas acabam sendo expostos, assim, principalmente nas redes sociais, onde nós vemos cristãos se degladiando, brigando com coisas banais, né, que influenciam outros membros mal preparados, né, e também é um mau testemunho para outras pessoas. E a definição do pecado ela é clara, que Paulo fala em Romanos 3:20, que ele diz lá, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento dos pecados. Aqui o apóstolo Paulo falando que Deus nos deu a lei, os mandamentos, para nós nos ajudar a reconhecermos a condição pecaminosa que nós temos diante do Criador do Universo. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, nos diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João 3:4. Aí assim, né, quem peca faz uma rebelião contra Deus e sua lei, como Lúcifer fez um dia no céu. Ele foi expulso junto com um terço dos anjos que ele estava junto com ele e que aceitou as ideias de Lúcifer, que eles rebelaram contra o Criador e foram expulsos do céu. Só que o que a gente tem que ter assim uma reflexão que as pessoas não venham cair em mensagens de pregadores de doutrinas falsas que nós temos nos dias de hoje, que eles induzem as pessoas a não acreditar que eles são pecadoras, né? Que até em seus cultos eles falam dessa problemática do ser humano. E todo o pecado eles colocam atribuídas a Satanás, a responsabilidade de Satanás. Assim, eles querem dizer que a redenção através de Cristo se limita a uma sessão ali que eles fazem ali no cultos de libertação, de revelação, de exorcismo, que nada mais é que o espiritismo declarado ali, colocado pelo diabo no meio desse culto, né? Porque nós só somos salvos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. O diabo existe realmente. Ele realmente que originou o pecado lá no Éden e enganou nossos pais. Mas ele, diabo, ele não tem poder de adentrar a mente de ninguém de nós aqui. Ele não tem esse poder. Ele pode falar para você de uma forma ou de outra, mas que você só vai aceitar pelo livre-arbítrio de você consentir isso e achar que é prazeroso aquilo. Por isso quem está pecando é você, não é o diabo. O diabo ele dá só as ideias dele. E nós temos que ter uma mente que
que ela seja tomada pelo Espírito Santo, uma mente que esteja dentro do nosso cérebro, né? Todas as informações que nós estudamos diariamente, em culto racional, todos os dias, e conhecer a palavra de Deus a cada manhã, e se alimentando, tudo isso fica no nosso cérebro, que nós não seremos enganados se houver alguma coisa diferente. Por isso, nós temos que examinar as Escrituras, que o próprio Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras. Mesmo que um pastor, um missionário fale alguma coisa para você, você tem que examinar na prática, examinar as Escrituras. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.